Olá, pessoal! Vamos comentar mais uma questão sobre responsabilidade civil. Essa caiu no exame de 2014, na primeira fase, certo? Me acompanhe aqui no slide. Mais um caso concreto que diz assim: devido à indicação de luz vermelha do sinal de trânsito, Ricardo parou seu veículo pouco antes da faixa de pedestres. Sandro, que vinha logo atrás de Ricardo, também parou, guardando razoável distância entre eles. Entretanto, a Tatiana, que trafegava na mesma faixa de rolamento, mais atrás, distraiu-se a redigir mensagem no celular enquanto conduzia seu veículo, vindo a colidir com o veículo de Sandro, o qual, em seguida, atingiu o carro de Ricardo. Nossa, esse caso aqui é o campeão do juizado especial, né? Da vara de trânsito do juizado especial, tá? Isso aqui acontece todo dia e foi objeto de questão de exame de ordem. Vamos ver lá. Diante disso, à luz das normas que disciplinam a responsabilidade civil, assinale a alternativa correta. Letra A. Cada um arcará com seu próprio prejuízo, visto que a responsabilidade pelos danos causados deve ser repartida entre todos os envolvidos. Já ouviram falar disso? Cada um paga o seu? Gente, eu sei que é comum acontecer isso no trânsito, tá? Mas neste caso concreto, a lei não prevê que cada um pague o seu. Por quê? Porque nós temos um responsável por esse acidente, que é a dona Tatiana, tá? Que bateu na traseira lá do Sandro, que veio a colidir com o Ricardo, certo? Então, nessa hipótese, a alternativa A está, portanto, incorreta, e a gente tem que lembrar do nosso artigo 927 do Código Civil. Abra o código comigo e vamos ler. Aquele que por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O que você tem que lembrar? A regra geral é que a responsabilidade ela é subjetiva, ou seja, depende da comprovação de culpa ou dolo, além, né, do dano e do nexo causal. Tá? Então, eu vou ter dever de indenizar se eu tiver um dano, um nexo causal para aquele dano ter acontecido, e a regra geral é que a responsabilidade é subjetiva, ou seja, tem que comprovar culpa ou dolo. Mas essa questão vem explorar justamente isso. Nós não vamos falar de responsabilidade objetiva, mas nós vamos falar de culpa presumida. Já vou explicar para vocês. Vamos ler as outras alternativas. B. Caberá a Tatiana indenizar os prejuízos causados ao veículo de Sandro, e esse deverá indenizar os prejuízos causados ao veículo de Ricardo. Parece justo, gente? Não. Percebo que a questão colocou lá que o Sandro vinha logo atrás do Ricardo e também parou, só que ele guardava razoável distância do Sandro, certo? Então a questão deixou claro que havia essa distância de segurança, logo essa questão é incorreta, tá? A correta é justamente a letra C. Caberá a Tatiana indenizar os prejuízos causados aos veículos de Sandro e de Ricardo, pessoal. Nesse caso, inclusive, a culpa da Tatiana ela é presumida, ou seja, nem o Sandro nem o Ricardo têm que comprovar a culpa dela. Nós presumimos que ela é culpada porque quem bateu atrás não resguardou aquela distância de segurança, tá? Então, a questão aqui é para não confundir a hipótese de responsabilidade objetiva, que é quando depende de culpa ou dolo, desta culpa presumida, ou seja, existe culpa da Tatiana e a culpa é presumida porque ela não respeitou, né, a distância segura para conseguir frear a tempo antes de bater no carro do Sandro e mais, ainda estava no celular, certo? Então, por isso que a gente ouve muito falar que quem bate atrás é culpado. Por que é culpado? Está escrito na lei com todas as letras isso?
Não, mas essa é a hipótese da culpa presumida, então a Tatiana vai ser responsável por indenizar tanto o prejuízo do Sandro quanto o prejuízo do Ricardo, tá? Então fica colando nos outros carros, porque numa dessa acontece alguém frear na tua frente e você não dá conta de parar o teu carro também, ainda tem que pagar prejuízo, aqueles engavetamentos, tá? Bom, que mais, pessoal? Letra D, me acompanha aqui. Diz assim, Tatiana e Sandro têm o dever de indenizar Ricardo na medida de sua culpa. Bom, aqui ficou claro na questão que o Ricardo guardou a razoável distância entre eles, mas que foi a Tatiana, né, que se distraiu no celular conduzindo o veículo e que batendo no Sandro, bateu no Ricardo, tá? Então, a Tatiana é a responsável pelo prejuízo dos dois. E o Sandro aqui entrou de gaiato na história, tá? Então, essa alternativa também é incorreta. A alternativa correta, portanto, é a C. Ok, pessoal? Base legal, essa é uma questão um pouquinho mais simples, né? É uma questão já um pouquinho mais antiga, de 2014, que explora a diferença entre responsabilidade objetiva para culpa presumida, tá? Então se liga nisso, que pode vir a cair no próximo exame de ordem. Então a gente já fez essa semana 4 questões sobre responsabilidade civil dos últimos exames de ordem. Praticamente, pessoal, todo exame de ordem cai, tá? A gente vai continuar respondendo questões do exame de ordem adiante. Espero vocês nas próximas questões. Tchau, tchau!